Aí, vai estamos aparecer ao o vivo. Cificão na live? Vai. Dá uma olhada aí, velho. Já tô ao vivo. Nem botei um cigarrão pra ficar fumando sentado no porta-malas lá atrás. Já estou ao vivo, você pode ver aí que já Apareceu aqui pra mim. Veja aí. Estamos informando os seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Agora apareceu o seu live aqui. É? Olha que fundo bonito, cara. É. Muito bem. Dá um tempinho aqui pra galera entrar. Deixa eu pegar meu cafezinho. Fernando Ferreira. Bom dia, Fernando, tudo bem? Se caiu de paraquedas aí, bem-vindo a mais um Café com Bioliderança. Jane, tudo bem? Seja bem-vinda, bom dia. Deixa eu mandar um convitinho pra galera aqui. Hoje com um cenáriozinho diferente aqui, tudo no escritório mesmo assim, né? Enviar aqui para alguns contatos. Aqui. Muito bem. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá o áudio? Oi, Fer, tudo bem? O meu assistente aqui de áudio visual disse que tá me ouvindo bem. Depois eu posto uma foto dos behind the scenes, né? Como eu montei o cenário, como que eu grudei, fixei o microfone. Vocês vão ver que quem sabe faz ao vivo, como diria o nosso querido Faustão. Bom, que bom que vocês estão me ouvindo bem. Para quem chegou aí de paraquedas, o que é o Café com Bioliderança? O que é bioliderança, na verdade, né? É a mistura de conteúdos muito profundo e muito robusto ao mesmo tempo. Por que eu uso bastante a palavra robusto, né? Porque nós vamos com muita... O conteúdo é muito forte. Espera aí, pessoal, voltei aqui que a TIM, depois que perdeu meu contrato aqui, tá me ligando direto, né? Agora estou vivo. Medicina germânica é um conteúdo que eu trago para vocês, misturados com reprogramação biológica, biologia sistêmica, constelação sistêmica, comunicação não violenta, cinésio tecidual, mas embora eu não consiga trazer em teoria, mas sim na prática, que é aqui no escritório, na maca, toda a minha experiência de professor universitário de administração e negócios, também com os meus quase 18 anos na área de gestão. Fui executivo de uma empresa, quarta maior empresa, o maior grupo empresarial do Brasil, que é o Grupo Ultra, na área de petróleo e gás. Então eu misturo tudo isso e jogo na liderança. Então eu tenho resultados, eu consigo trazer como eu desenvolvo o ser humano nas suas competências normais, né? Competências, habilidades e atitudes, mas eu também proporciono a essas pessoas o entendimento dos conflitos biológicos ou doenças, que as pessoas comuns chamam de doenças, que afetam o seu desempenho no dia a dia. E também, e eu estou adorando também misturar e estudando muito sobre filosofia e cristianismo. E aí eu tenho percebido, graças a Deus, que as respostas, todas as respostas dentro de um cenário de desenvolvimento humano estão na fonte, na Bíblia Sagrada. E aí, quando você mistura conflitos biológicos oriundos da medicina germânica, que é o Dr. Hammer, que fundou, quando você mistura a biologia sistêmica ou constelação sistêmica do Dr. Bert Hellinger com a Bíblia, meu Deus, é assustador quando você percebe que as coisas todas estão vinculadas a partir da origem, a partir da fonte inicial. E esta é a bioliderança. Então por isso que eu falo que é robusto, porque é muito forte e profundo, né? Não tem aqui conteúdos superficiais. E porque hoje qual é o conteúdo, qual é o tema que eu gostaria de tratar com vocês? É um café, né? Oi, Dorvalina, bom dia. Fran, bom dia. Aline. Olha, George, a Aline está aqui, a nossa cantora que veio aqui aquele dia. A cantora, a Aline está ao vivo aqui também. Eu sou fã. Muito bem. Um dia vamos fazer uma live com ela para ela cantar pra gente. Eu sou fã dela, eu escutei já bastante. Legal. Eu deixei uma caixinha de perguntas na segunda-feira, na segunda e na terça, e duas pessoas mandaram duas perguntas interessantes. Deixa eu até pegar minha colinha aqui. A primeira é uma pergunta muito
infelizmente uma pergunta muito comum. A pessoa fez a seguinte pergunta: estou muito triste ou desapontada, decepcionada com a minha profissão. O que eu posso fazer? Né? E nós temos o que eu posso falar, né, para essa pessoa? A palavrinha novo me vem na cabeça. Novas ideias, novas pessoas, novos projetos, novas ações, novos conteúdos. Quando eu estou decepcionado ou triste com a minha profissão, eu tenho que avaliar o quanto de coisas novas eu venho procurando. Se passa 10, 15 ou 20 anos e eu vejo que nada de novo aconteceu nesse meu ciclo dentro dessa profissão, eu tenho que acender uma luz ali amarela ou vermelha de alerta. Né? Uma amarela se você ainda tem convicções que você pode melhorar a sua profissão mesmo, onde você está, e a vermelha onde você acredita que realmente nada de novo você pode trazer. E aí outra avaliação muito dura: o quanto nesses últimos anos você vem buscando desenvolvimento seu intelectual, o seu desenvolvimento espiritual, para que mais pessoas podem ser iluminadas com a sua presença naquela empresa ou naquele negócio. E lembrando, né, gente, eu já fui CLT, já entreguei muito EBITDA, muito lucro para as empresas que trabalhei, também já dei muita dor de cabeça, já preocupei os meus gestores, mas também já me preocupei muito com funcionários. Mas a liberdade é uma coisa que não se negocia, a liberdade não tem preço. E quando você parte para empreender, montar o seu negócio, ou ser gestor do seu próprio tempo, trabalhando até muito mais do que na CLT, te proporciona algumas vitórias, né? Então, a liberdade, ela é soberana. Então, se você puder, você que me perguntou, se você puder avaliar a possibilidade de empreender, de montar o seu negócio, é uma grande saída. Mas sempre lembre da palavra novo. Novas pessoas, novos projetos, novas ações, novas ideias e novos conteúdos, né? Conhecimento novo. Se você une todas essas palavrinhas, né, no mesmo ambiente, no seu corpo, no seu cérebro, é certo que você irá startar ou descobrir novos horizontes, novos caminhos a se perseguir. Então prestem atenção quando vocês estão há 10, 15, 20 anos na mesma função, fazendo exatamente a mesma coisa. É certo que essa frustração vem, mas eu não posso deixar de citar como uma das coisas que eu venho falando muito na bioliderança, o que eu defendo muito, é a maturidade do ser humano. E olha que coisa fantástica, né? No Calvário, quando Jesus foi crucificado e já os nossos pecados já foram perdoados, né? Ele já fez o que fez. E ele fez nós, né? Deus nos fez a imagem e semelhança. E aí tem uma passagem
Tá me ouvindo agora? Não? Não. Câmbio, sem áudio. Alô? Ainda sem áudio? Agora sim. Ah, então tá. Eu tirei o microfone aqui. Vamos lá. Bom, o que eu estava falando, né? Sobre honrar o próprio nome. Então, se eu estou triste com a minha profissão, desapontado com a minha profissão, nós não podemos esquecer de um mandamento da fonte, que é honrar pai e mãe, honrar o nome do pai, honrar o nome da mãe, mas também honrar, como nós somos feitos à imagem e semelhança, quando eu honro o meu nome, eu honro o nome de Jesus Cristo. E a profissão, o trabalho, eu tenho que pensar no seguinte: mesmo triste, mesmo decepcionado com a minha profissão, aquela qual de repente eu faço nos últimos 10 anos, será que eu tenho a capacidade com esta profissão de honrar o meu nome? E outra coisa que eu não posso deixar de falar: quando eu tenho uma busca constante por não consigo sair do emprego A, não consigo sair do emprego B, a gente não pode esquecer de citar a busca pelo pai. Isso é da biologia sistêmica ou da constelação sistêmica. Se eu estou triste, decepcionado com a minha profissão, mas não consigo trocar, é um grande sinal que eu tenho algum assunto para resolver com meu pai. A empresa é como se fosse um protetor para mim. Não esqueçam disso também. A empresa que eu estou é como se fosse um pai protetor. E quando eu não largo, não tenho essa coragem, pode ser que eu esteja buscando a validação, a proteção do meu pai por muito tempo. Mais um item interessante de quando eu estou decepcionado com a minha profissão. Se você é casado, se você é casada, também avalie o honrar o próprio nome no contexto familiar. Será que a sua esposa, o seu marido, eles vivem em unidade? Será que o seu companheiro te dá esta força, ou a sua companheira, para que você possa buscar novos caminhos, novos horizontes, novas ideias, novos projetos? E aí, quando você percebe que existe esse terreno fértil, voe, dê seus passos, mas sempre lembrando de honrar o próprio nome. A gente não pode esquecer jamais disso. Ficou claro, gente? Conseguiram identificar aqui sobre essa passagem, sobre essa pergunta que a nossa cliente fez, que a seguidora fez, né? Estou muito decepcionada com a minha profissão, desmotivada, né? O que eu posso fazer? Então vejam se isso faz sentido para vocês. Se vocês conhecerem alguém que de repente vocês percebam que estão tristes, decepcionados, desmotivados com a própria profissão, veja e pergunte para ela: o que você faz de novo? Quantas conexões? Nas férias, será que você vai viajar para gastar o dinheiro ou você vai fazer cursos, novas conexões, interagir com pessoas diferentes? Será que no momento de folga você vai se deitar, né? vai dormir, ou você vai pensar em novas conexões com pessoas, ideias, projetos e etc. Então esse acúmulo de ações que eu não faço é que vão me projetar numa desmotivação na minha profissão atual. Então vejam as possibilidades que nós temos. E uma outra pergunta aqui de uma seguidora que colocou na caixinha de perguntas, ela falou o seguinte: em residências que a mãe fofoca muito, que gera muito atrito entre mãe e filhos ou no sistema familiar, e se isso provoca alguma fragilidade nos filhos ou no filho. E aí esse é um assunto muito sério. Nós temos uma verdade máxima, né? Vou pedir para vocês fazerem um exercício muito simples, mas muito importante. É simples pelo ato, mas importante pelo impacto que pode causar. Coloquem, né, eu gostaria que vocês fizessem esse exercício da seguinte forma: quando forem se deitar ou quando forem meditar durante o dia, feche os olhos, respira ali umas 2 ou 3 vezes e pensa nos seus pais, no seu pai e na sua mãe. Especialmente na pergunta da cliente é da mãe, né? Pense nela e veja se o que você tem no seu bolso. Isso mesmo, o que você tem no seu bolso. Se você tem pedras no seu bolso ou se você tem moedas no seu bolso. Qual é a diferença de pedras e moedas? Pedras eu tenho para, como diz lá na passagem bíblica, né, de atacar pedras no pecador.
E moedas é honraria, é o quanto eu honro. Então, independente se a minha mãe faz fofocas, intrigas na família, será que eu tenho oportunidade? Será que eu reconheço que eu tenho pedras no meu bolso? Então comece fazendo um movimento de substituir as pedras por moedas. Ainda que a sua mãe, com todo o amor do mundo, seja uma agente causadora de intrigas. Porque um agente causador de intrigas mostra que a sua mãe ou esta mãe está extremamente insegura, extremamente carente, querendo uma atenção de uma camada de maturidade bem inferior, bem infantil. Então a tua mãe não está querendo causar, a tua mãe quer atenção. E aí nós devemos, à medida que a gente pode, entregar a atenção desejada para um adulto. Aí você tem que devolver para sua mãe ou colocá-la no lugar de adulta. Nós, sob a visão sistêmica, da biologia sistêmica, das constelações sistêmicas, nós somos pequenos, nossos pais são grandes. E se eu trato a minha mãe como pequena e esses atritos que ela provoca nos incomodam, nos atormentam, nos prejudicam, até mesmo como a nossa seguidora colocou, se isso pode trazer fragilidades ao filho, sim, uma fragilidade muito grande e muito importante e extremamente perigosa, porque quando eu tenho filhos extremamente frágeis, oriundos do comportamento dos pais, eu tenho adultos frágeis. Então pensem nisso, seu primeiro fato, substituir pedras por moedas, substituir pedras por moedas. E os atritos da mãe, ela está gritando por atenção. Só que uma coisa muito importante, gente, uma coisa é eu dar atenção para uma criança, outra coisa é eu dar atenção para adultos. Então, se você percebe que a sua mãe gera esses atritos, devolva a atenção para um adulto. Como eu faço isso, Juliano? Por várias vezes, usando de comunicação não violenta, CNV, você pode devolver a sua mãe. O que é comunicação não violenta? Comunicação não violenta tem 4 passos. Percepção, sentimento, necessidade e pedido. Então leiam sobre isso. Talvez eu faça uma live só sobre comunicação não violenta. Para você devolver à sua mãe o que é dela. E colocar ela no lugar de adulta dizendo assim, mãe, eu sou o pequeno aqui. Você é a grande. Você é a mãe, você é a adulta. E aí, aos poucos, ela ouvindo isso do filho amado, do filho protegido, vai gerar um choque? Vai gerar um choque. Mas, por exemplo, quando você tem um bloqueio emocional de medo de errar, medo de decepcionar as pessoas, sabe como é que a gente cura esse bloqueio, gente? Decepcionando a pessoa que mais espera de você. Isso mesmo. Quando a gente... vamos supor que eu tenho um bloqueio de não quero errar. Vamos supor que eu fui criado numa família onde eu não podia errar. E os meus pais esperam que eu seja perfeito. Como é que eu curo esse bloqueio emocional? Decepcionando quem mais espera de mim. Errando. Falando, mãe, pai, errei. Fiz cagada. Cometi, coloquei os pés, troquei os pés pelas mãos. É assim que a gente cura esses bloqueios emocionais. E se eu tenho pais frágeis, ou mãe carente, ou mães que geram esse atrito de fofocas, eu terei filhos frágeis? Sim, porque este filho sempre vai ocupar um lugar que não é dele. Vai tentar sempre ocupar um lugar de uma mãe que está neste momento sendo mais infantil que filhos. Então pense sempre nesta variável. Eu preciso devolver aquilo que é meu e preciso ocupar um lugar que efetivamente é meu. Se eu sou pequeno, os meus pais são grandes, em nenhum momento eu posso me colocar no lugar de grande e eles de pequeno. E aí se explica muito também, eu ocupar um lugar que não é meu, me explica muito doenças na área lombar, na área cervical e na área torácica. Curvaturas, dores nos ombros, problemas em ombros, quando eu tenho que carregar pessoas que talvez não tenham o tamanho adequado para eu sustentar. Então não é só a fragilidade, sim conflitos biológicos importantes podem acontecer quando eu também tolero ou levo essas fofocas adiante. E aquele negócio, gente, fofoca, seja no meio familiar, seja no meio profissional,
e mostra para quem fofoca um grande problema. A fofoca, tem até eu tenho um livro sobre isso. A fofoca mostra que você tem um sério conflito de baixa autoestima e baixo nível de confiança. Se você possui na família pessoas que fofocam muito, existe ali um problema de baixíssima autoestima e um problema de confiança muito baixa. O que nós temos que fazer com isso? Até não fazia parte da live, mas enfim. Como a bioliderança, eu considero o meu programa o melhor programa para trazer a maturidade ao ser humano. Como é que eu faço para curar a fofoca? Eu uso a CNV, a comunicação não violenta, para devolver e a seguinte frase. Vamos supor que eu estou aqui com meu irmão está aqui comigo, e ele venha me fofocar de alguma pessoa, da família ou outra pessoa. Aí você responde o seguinte: fulano, você falaria para esta pessoa que você está falando aqui para mim, com ela presente? Primeira coisa, essa é a primeira pergunta. E aí você lança uma segunda pergunta. Como seria para você evitar esta comunicação quando a pessoa não está presente comigo aqui? E aí nós começamos a trazer para o ambiente um respeito à presença do ser humano, do outro, para se defender de fofocas. Mas lembre-se, gente, quem traz fofoca tem um sério conflito de autoestima e de baixo nível de autoconfiança nela mesma. Então nós podemos ser empáticos, nós não precisamos ter dó nem raiva, nós precisamos ter empatia e compaixão e devolver a essa pessoa ou mostrar para ela que ela tem muitos pontos fortes, ou destaque alguns, ou se ela tiver destaque, para que no mundo da fofoca vá embora. E tem uma passagem bíblica não sobre fofoca, mas que vem a calhar. Jesus disse o seguinte, que a mentira venha ao mundo, mas não através de mim. E uma fofoca, ela em alguns momentos ela traz teores de mentira. Pior que eu gosto de uma fofoquinha. Aí nós temos que olhar com carinho, né? Se a fofoca é para brincar, para tirar sarro, ok. Mas se é para produzir algo negativo, nós temos que encerrar esse ciclo. E quanto mais fofoca no ambiente, mais nós temos um ambiente com baixa autoestima. Já imaginou isso no ambiente de negócios, né? 10, 15, 20 pessoas que são contaminados por baixa autoestima e baixo nível de confiança. Quem fofoca fica só opinando. E nós temos que tomar cuidado com opiniões. Nós temos que estudar para tecer comentários quando nos são solicitados. E principalmente fofoca, intrigas e fofocas mostram muito mais de quem está fazendo ela, produzindo ela, do que quem está absorvendo. E se você é um receptor, né? Existe aquele cara que rouba alguma coisa e ele vende o produto roubado para alguém. Daí existe também um crime por receptação de produtos roubados. Será que eu não sou um criminoso também por estar recebendo essa fofoca e compartilhando, passando para frente? Então esse é um princípio básico, é um caráter, um valor muito importante que nós precisamos desenvolver ao longo da nossa jornada. Só que isso só se aprende, gente, com níveis de maturidade mais superiores. Ontem, inclusive, eu fiz um atendimento de bioliderança até umas 10 horas da noite, 10 e pouco, onde a gente discutiu sobre contratar pessoas imaturas e contratar pessoas maduras. E quando eu contrato pessoas imaturas, eu sofro para manter o meu funcionário feliz e eu sofro ainda mais para evitar que esse funcionário esteja infeliz. Só que, Juliano, mas não é bom a gente querer ser feliz e não infeliz? Mas entendam, gente, quando a minha preocupação, quando a minha vida resume a não ser infeliz e só buscar ser felizinho, é muita preocupação com o próprio umbigo. E aí eu fico sempre andando em círculos, não olhando e não respeitando aquilo que a gente veio. Para que a gente veio?
quando Jesus estava caminhando lá em Cafarnaum, olhando aqueles 2 pescadores loucos lá, sofrendo para pegar peixe, ele falou para o Pedro, falou, joga a rede do outro lado. O cara falou, não, aqui não pega nada, joga do outro lado. Aí o bichão foi lá, jogou, quase virou o barco de tanto peixe que pegou. E depois, como eles viram aquilo lá, Jesus falou, larga esse trem aí e vem comigo. Vem comigo. Então a gente está aqui para servir. Este é o código. Nós estamos aqui para servir. E não é com fofocas, não são com intrigas. E também não é procurando sempre pelo próprio pai, não abandonando, não se trocando de emprego, não saindo da empresa, que a gente vai conseguir servir de uma melhor maneira. Queria ouvir um pouco de vocês aí, porque eu só falei aqui, vocês acabei não conseguindo interagir aqui. Dá um bom dia aqui para o Júlio, Casa de Bolos, Jane, Andréia, Dorvalina, Fran, a Aline já dei oi aqui, a Fer também, a Dani, grande Dani, olha lá, a Dani foi a responsável por eu sair da TIM e ir para Vivo aí, né? Eliane, muito bem. Só coloque aí nos comentários se fez sentido para vocês, se o tema foi de certa forma a contento de vocês. Oi Ângela, tudo bem? Seja bem-vinda. Quase pegando o finalzinho aqui no nosso Café com Bioliderança. Então, respondendo as 2 perguntas, né, dos nossos seguidores. Mães que fofocam produzem filhos fragilizados? Sim, porque eu tenho uma mãe fragilizada. E aí eu corro grande risco de ter uma família fragilizada. Pegar esse código, gente, é muito importante. Se eu tenho pais e mães frágeis, a tendência é que eu tenho filhos frágeis. E aí cabe a nós, filhos, buscarmos a sabedoria para virarmos o jogo do nosso sistema familiar. Vamos supor que eu tenho pais e mães frágeis, pai e mãe frágeis, e eu não me aperfeiçoo, eu produzirei filhos frágeis, netos dos meus pais. E aí eu tenho até 3 gerações seguintes para complicar, ou seja, manter uma sequência genética, uma sequência sistêmica frágil. Olha que bosta que é isso. Por isso que, se eu tenho pais frágeis e busco sabedoria, os meus filhos têm uma tendência a não ser frágeis. E eu mudo uma geração. Porra, olha o peso que isso tem. Eu mudo uma geração, buscando o entendimento. E a outra pergunta do nosso seguidor foi sobre: estou decepcionado, triste, desanimado com a minha profissão. Como fazer? O que fazer? Sempre busque a palavrinha novo. Novos conteúdos, novos conceitos, novas conexões, novas ideias, novos projetos. Se nos últimos 15, 20 anos isso não teve até você, não se flagele, não pegue um chicote e comece a bater nas costas. Mas busque o novo. Mas comece sempre pelas conexões. Uma vez perguntaram para o Flávio Augusto, né, o milionário brasileiro lá, dono da WhatsApp, dono do Orlando City, que mora nos Estados Unidos e tem lá um programa no Instagram muito bom, se não me engano, do sucesso, da riqueza, não lembro agora. E perguntaram para ele: pô, bichão, se você não tiver mais o dinheiro que você tem, como é que você começaria? E aí ele socou no fígado e falou assim: conexões. Eu faria network até o meu último minuto do meu dia. Dormiria o menos possível, mas faria conexões o máximo possível. E aí sim eu tenho novas oportunidades. Porque a gente não tem aquele clichêzinho, né? Aquela frase clichê. Conquista-se os seus empregos pelo currículo que a gente tem, mas a gente perde o emprego pelo comportamento que a gente tem. E aí, quantos empregos nós conquistamos por indicações? Pessoas que nos nomeiam, que a nossa autoridade vai chegando aos horizontes. O meu irmão aqui é um exemplo disso. Quantas pessoas buscam ele no trabalho pela autoridade que ele criou ao longo do tempo? E quantas conexões são necessárias que ele faça para prosperar nesse negócio? Então, uma profissão, ela não pode ser o nosso norte. O que é o nosso norte é honrar o nosso nome, honrar o nome dele. Se eu honro o meu nome, eu honro o nome dele. Já que eu sou imagem e semelhança, então o assunto se encerra. Então, por mais
muitas vezes, por mais que doa, por mais que a minha profissão atual me incomode, busque o novo. Mas se eu não conseguir em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 10 meses, 1 ano mudar, eu continuo honrando o meu nome? Se eu continuo, beleza. Vai aparecer caminhos irão surgir, né, para que você encontre uma nova solução. Mas sempre o novo e honrar o próprio nome. São 2 vertentes, 2 ferramentas, ou 2 princípios, vai? Acho que essa é a palavra. 2 princípios que a gente não pode esquecer jamais. É isso, gente. Quero agradecer de coração vocês aí pela presença no café. Essa é a proposta do Café com Bioliderança. 40 minutos, meia hora ali de bate-papo. E que vocês tenham uma semana top de linha, que vocês tenham muito resultado, que vocês possam produzir e entregar o que é de melhor nessa vida. 4 coisas que eu levo comigo aqui. Trabalhe duro, seja forte, sirva pra caramba, pare de olhar um próprio umbigo, não encha o saco de ninguém. E tem mais uma, vá cuidar da sua própria vida. Então, se a gente conseguir fazer isso, trabalhar duro, servir as pessoas, ser muito forte, e eu ensino aqui na Bioliderança como a gente é forte, não encher o saco de ninguém e ainda cuidar da própria vida, talvez ninguém segure essa geração. Tá bom, gente? Um beijo para vocês, desculpa o probleminha do áudio, é assim mesmo, tá bom? Beijo!